orar. Amém. Glória a Deus, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa é a nossa segunda aula de libertação e batalha espiritual. E eu vou orar, fazer uma oração inicial e vou fazer uma oração de proteção. E essa oração que eu vou fazer de proteção, você vai repetir. Você que está ouvindo, o aluno que está ouvindo, e também você do YouTube, também você vai repetir aí na sua casa. Primeiro eu vou fazer a oração de abertura, de iniciar a nossa aula. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença. Louvado seja Deus, Pai, eu já te agradeço por esse dia, Senhor. Eu já te agradeço, meu Deus, que nós estamos aqui, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa tomar o primeiro e último lugar nessa aula, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa nos dar entendimento na Tua palavra. Nós estamos aqui para aprender, Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento, guarda a nossa casa, blinda a nossa casa, blinda a nossa vida, blinda a nossa família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Pronto. Então, eu vou fazer uma oração de proteção e você vai repetir aí na sua casa, ok? Vamos orar. Nós vamos nós vamos cobrir esse lugar agora com o sangue de Jesus, certo? Diga comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu selo esta sala, as paredes, o chão e o teto. E coloco naquela porta e nas janelas cortina de fogo. E cortina de sangue, o sangue de Jesus. Sangue impedindo toda e qualquer conexão, ataques, influências de espíritos imundos, humanos, híbridos, e dos elementos da terra, a água, ar, fogo e satélite. E nas dimensões pessoais. Senhor, visita nossos registros, nomes e números no nível dos poderes legislativo, executivo e judiciário no Brasil e além das fronteiras. Outros países, nos sistemas e programas bancários e de cidadania física e virtual. Como pessoa física e virtual, faz-nos invisíveis aos olhos dos nossos inimigos, para que não sejamos vítimas de clonagem, de fake, de sermos hackeados em nossos dados pessoais, em nossa imagem e vida financeira, e também nos níveis das comunicações, via internet, da rede virtual e social, das conexões aéreas, terrestres e aquáticas, das bases dos comunicadores, dos satélites, das conexões de servidores, da força do sinal e energia, de baterias de nossos celulares, iPads, notebooks, computadores, GPS e outras tecnologias. Usamos agora a capa da invisibilidade, capa de proteção contra o inimigo e contra a inatingibilidade, intransponibilidade, inviolabilidade e inacessibilidade, impenetrabilidade, intocabilidade. Senhor, envolve-nos com a tua capa, a capa da humildade do rei e servo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma apostila, porém a apostila ela ainda não está pronta. Na aula anterior, foi o capítulo 1. Cada apostila são 4 capítulos e cada capítulo é uma aula. E aqui nós vamos para dar início à aula de número 2, já tem caneta e papel. Então, hoje nós vamos falar das características e comportamento dos demônios. Como eles agem.
A impureza dos espíritos malignos. Os espíritos malignos, eles se fortalecem em ambientes contaminados pelo pecado e pela desobediência, abrindo brechas espirituais. Então, quando nós abrimos brechas espirituais, nós estamos dando legalidade para que o demônio venha agir na nossa vida. E eu vou citar aqui alguns exemplos pela qual o que é brecha, né? Pela qual a gente abre a brecha. Às vezes nós não sabemos, ouvimos tanto falar sobre brecha espiritual, mas nós não sabemos o que é. A brecha espiritual é uma porta no mundo espiritual que nós abrimos. Nós abrimos essa porta quando a gente faz alguma coisa, por alguma atitude. Primeiro, falta de perdão. Uma pessoa, exemplo, ela foi profundamente magoada e ela decidiu não perdoar. Então, ela vai passando muitos anos com aquela mágoa dentro do coração, ela vai ficar uma pessoa amarga, ela vai ficar uma pessoa triste, amargurada, e ela vai viver presa na raiva. O ressentimento, a tristeza vai vindo junto e ela vai ficando ali presa em um cativeiro. O cativeiro da opressão. Vai trazer para ela uma opressão espiritual, porque através dessa porta que ela abriu, o diabo vai aprisionar ela no cativeiro através da opressão. Exemplo, ela foi traída, a pessoa que foi traída, né? Em qualquer sentido da sua vida, em qualquer âmbito. Se foi de esposo, ou se foi de amigo, se foi no trabalho, enfim, a traição de qualquer lado que ela vir, ela dói. Então, ela foi traída e ela decide, e ela fala, eu nunca vou perdoar. Com o tempo, ela vai perder a paz, ela vai ver irritada, amargurada, desconfiada de todos, ela vai desconfiar de tudo e de todos, principalmente se for em relacionamento. Quando ela entrar no relacionamento, ela já vai levando ali uma mágoa, ela já vai levando uma bagagem que possivelmente esse relacionamento vai ser muito conturbado. Então, a falta de perdão, ela se torna uma porta para destruição emocional e espiritual. Emocional, porque ela vai perder a paz. Espiritual, porque ela abriu brecha para que o inimigo viesse trabalhar na vida dela. Abre aí a tua Bíblia em Efésios 4, versículo 26 e 27. Nosso estudo aqui ele é baseado na palavra. Efésios 4. Capítulo 26 e 27. Vou ler aqui. Capítulo 26 e 27. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia mesmo diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. É a palavra de Deus que nos ensina que se nós pecarmos e a gente não pedir perdão ou a gente não perdoar, a gente vai dar lugar ao diabo. A gente está dando uma legalidade, ou seja, estamos abrindo uma porta espiritual chamada brecha, para que ele possa entrar e sair na hora que ele quiser. Ele vai nos prender em um cativeiro através de um simples perdão. O perdão, o perdão não é um sentimento. Eu não preciso sentir vontade de perdoar. Eu decido perdoar. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você passa a conhecer a palavra, que você passa a receber a revelação de Deus, você vai saber, você vai ter certeza que perdão é algo que você precisa perdoar todo dia. É um ato que você precisa todo dia perdoar, né? A Bíblia já diz que nós precisamos perdoar se for necessário 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, através do perdão, se a gente não perdoar, nós temos que saber que para ir para o céu a gente tem que perdoar. Se a gente não perdoar, a gente está correndo o risco de não ir para o céu. As trevas, ela encontram um espaço onde existem brechas espirituais, iniquidade e práticas contrárias à vontade de Deus. Pecado resistente sem arrependimento. Pecado resistente sem arrependimento é a iniquidade, né? A iniquidade é aquele pecado de estimação. É uma coisa que nós sabemos que está errado, mesmo se a gente continua fazendo. A gente continua pecando, a gente sabe que está errado, mas a gente continua fazendo, entendeu? Então, isso se chama iniquidade. A iniquidade, a pessoa que não aceitou Jesus, né? Que é o ímpio, que a gente fala o ímpio. Você acha que ele pratica iniquidade, sim ou não? Escreve aí no chat. Ele pratica a iniquidade é para o ímpio ou a iniquidade é para o cristão? Vou falar aqui para você. A iniquidade
está no pecado. Iniquidade. Saber que está errado, mas continua fazendo, isso se torna iniquidade. Então, quem pratica a iniquidade é o cristão. As pessoas que vivem, o que é um exemplo, né, desse pecadinho constante, é a mentira, manipulação, e você vai mentindo, você vai manipulando as pessoas e você vai achando que tudo isso é normal. Aí você vai ficando com a mente cauterizada e você acha que é normal. Para você não é pecado, porque ali sua mente já ficou cauterizada. Tudo vira para você normal. O pecado já é normal para você, quando você começa a praticar. Aos poucos, você vai perdendo a sensibilidade espiritual, a paz, a comunhão e o discernimento de espírito. O pecado, ele alimenta a atuação demoníaca e enfraquece a vida espiritual do homem. A Bíblia diz que o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. O pecado é que nos afasta da presença de Deus. Enquanto a gente começa a pecar, a gente se afasta da presença de Deus. Entendeu? Então, a gente tem que... Pecou, saiba que você tem um advogado no céu. Na hora que você pecar, você pede perdão na mesma hora. E nós pecamos, todo dia nós pecamos, nós somos falhos, nós pecamos, mas nós temos que pedir perdão. Então, nós não podemos guardar o pecado. Eu vou falar aqui algo que aconteceu na minha vida. Vou compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu na minha vida. Eu fui para um determinado lugar, para um evento, e lá aconteceu uma coisa inesperada, que eu estava distraída, não percebi. E o que aconteceu, eu poderia até ter dito assim, ninguém viu, entendeu? Algo que o diabo preparou, ele preparou uma cilada para mim. E olhando para um lado, olhando para o outro, ninguém viu. Só que aí é que a gente se engana quando a gente pensa que ninguém viu, né? O mundo espiritual, ele nos vigia. Nós temos 2 anjos, né? É o anjo caído, que é o acusador, e nós temos o anjo do Senhor que nos protege e nos guarda. Então, tudo que nós fizermos em oculto precisa ser revelado. Se você tem alguma coisa que você fez no oculto e ainda está guardado, traga para a luz, né? Você vai tirar da jurisdição das trevas e vai trazer para a jurisdição da luz. Então, quando eu já vim no caminho, eu já vim agoniada para chegar em casa, porque quando chegou em casa, eu tive que falar para o meu marido o que aconteceu. Por quê? Porque o diabo, ele já estava preparando uma cilada para mim. Então, eu tive que falar, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. E o pau quebrou? O pau quebrou. Mas quando você entra com a verdade, é rápido, se resolve, entendeu? Quando você entra com a verdade, é como se Deus, ele amortecesse a situação, né? Porque você entrou com a verdade, ali o diabo, ele não pode mais te oprimir. Ele bota assim, uma pulseira no teu braço na hora do pecado. Pecou, até enquanto você não revelar, você não falar, você tem um link, você está linkado com ele. Ele bota assim, uma pulseira no seu braço e anda para onde a gente vai arrastando ele. Aí, na hora que você fala, você confessa o pecado, olha, aconteceu isso, aí pronto. Ali, a pulseira, na mesma hora, ela se quebra. Você não tem link nenhum com ele e ele não pode te oprimir por causa daquilo. Isso foi algo que aconteceu comigo. Amém? E aqui eu vou falar sobre ambientes e práticas contrárias à nossa fé. Tem pessoas que conscientemente se envolvem com outras práticas espirituais incompatíveis com a sua fé. Nós somos cristãos. Então, tudo aquilo que é contrário à nossa fé, nós precisamos evitar. Para quê? Para que a gente não venha se corromper. Ou alimentam conteúdos que fortalecem o medo, o ódio, o vício e a destruição. Por exemplo, barra pesada, nem sei se existe mais isso, barra pesada. Mas esses canais, esses programas que falam só de desgraça, de prisão, tudo que acontece, e você assiste isso, então ali automaticamente vai te trazendo medo. O medo, ele vai te oprimir. Ali é uma porta que o diabo encontra para poder oprimir a nossa pessoa, entendeu? Ele consegue nos oprimir, porque a gente vai ficar com medo, com medo, com medo. Então, o medo é uma arma dele. Ele trabalha com 2 armas poderosas na mão dele. É o medo e a mentira. Ele fala para nos amedrontar. Então, o que é que acontece? Novela também é uma porta grande, e uma novela não é prática de cristão, né? Nós sabemos.
É pecado? Não é pecado. Você pode assistir, porque a Bíblia diz que nós tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Se a gente decide servir a Deus, Jesus diz que negue-se a si mesmo. Então, a gente tem que se negar para poder servir a Deus de fato e verdade. Se eu quero me libertar, então eu preciso me libertar das coisas que eu já vivi um dia. Um dia eu já vivi no mundo, um dia eu já ouvi música secular. É pecado ouvir música secular? Não é pecado ouvir música secular. Porém, a música secular, aí eu faço uma pergunta para você, aí responder para você mesmo. A música que você ouve, a música secular, edifica a Deus? Não, né? Então, se ela não edificar a Deus, ela também não vai edificar a sua vida. Se você quer se libertar de verdade, de todas as amarras do diabo, de todas as prisões que um dia ele te prendeu, você precisa também selecionar aquilo que você vai ouvir. Você vai morar no céu, na mansão celestial. Então, as coisas que são para a gente hoje são as coisas do céu. Louvores, pregações. E aí você vai selecionando aquilo que você pode ouvir, né? Se você quiser se libertar, você tem que deixar de ouvir essas músicas, né? É opcional, é você quem sabe. Não é pecado, mas vai te levar para o pecado, porque de repente eu estava no supermercado fazendo compra e eu gostava muito de pagode, tinha uma banda de pagode, era pagodeira, e no supermercado rolando a música do pagode. De repente já estava eu lá cantando a música do pagode. Já pensou? Por isso que a gente tem que evitar essas coisas, né? Porque eu gosto de cantar. Então, se eu escuto, aí vai me dar vontade de cantar. Na mesma hora, eu fui, na minha cabeça, bloqueei, porque nós podemos bloquear essas vontades, basta a gente querer. Eu bloqueei, trouxe um louvor para a minha cabeça e fiquei ali dentro do supermercado fazendo a compra, com a música lá, secular, e eu bloqueei a minha cabeça e fui memorizar um louvor da harpa que eu gosto. Entendeu? Eu fiquei cantando na minha cabeça esse louvor até sair lá de dentro. Porque ali eu fui bloquear a minha mente contra os dardos do diabo, né? Contra as setas do maligno. Porque a gente é setado nessa hora que a gente se distrai. E os vícios ou a destruição. Os vícios, né? Se a gente quer se libertar, então a gente precisa deixar os vícios, que são as práticas. Nós, humanos, nós precisamos ser viciados. Quando um alcoólatra, ou quando um drogado, quando uma pessoa que era viciada em qualquer coisa lá do mundo, que ela se converte, ela tem que preencher aquele espaço com outra coisa que ela gosta. Tem que, seja um esporte, seja uma atividade, seja um artesanato, porque ela precisa só trocar. Vícios são hábitos, são maus hábitos, né? E vício é hábito. Então, se você só precisa preencher aquele tempo com outras coisas. Você precisa ter novos hábitos para você poder seguir bem e deixar os vícios para trás, né? Deixa para trás o que para trás ficou. Assim como os insetos são atraídos pela sujeira, os espíritos imundos procuram áreas de almas feridas, contaminadas, sem vigilância espiritual. Que são a sujeira. O que é que ele procura em nós? A sujeira, a tristeza, a angústia, a depressão, a raiva, principalmente, o ódio, aquele momento que você está com raiva, aquele momento que você tem uma pessoa te faz uma raiva e tu fica ali com ódio. Então, ele busca dentro de nós, encontrar isso para que ele possa entrar. Ele só pode entrar se ele encontrar isso dentro de nós. Um exemplo do meu marido. Ele saiu das trevas, né? Então, quando ele, logo no começo da libertação, ele não conseguia passar nem um mês sem se incorporar, né? Porque ele é ex-bruxo, então ele não conseguia passar nem 30 dias. Então a libertação dele foi muito difícil logo no começo. Qualquer raiva que ele sentia muito forte, ele virava. Entendeu? O demônio vinha. Por quê? Porque ele se alimenta disso. Então, isso é algo que a gente tem que tirar de dentro de nós. Libertação é a gente dar lugar para o Espírito Santo de Deus, trabalhar na nossa vida. Só o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele trabalha no nosso coração quando a gente deixa. Quando a gente abre uma legalidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar, ele entra e ele vai tirando a raiva, ele vai trabalhando, a gente vai conseguindo liberar o perdão. Tudo é para onde nós dermos legalidade no mundo espiritual, eles vão agir.
Tem o mundo espiritual das trevas e o mundo espiritual da luz. Então, se nós dermos legalidade para Deus, Deus vai trabalhar na nossa vida. Se nós dermos legalidade para o diabo, ele vai trabalhar na nossa vida. E não é isso que nós queremos, né? Muitas opressões espirituais revelam a existência de pecados ocultos, feridas abertas ou afastamento da presença de Deus. Se você vê uma pessoa que ela é oprimida, você vê que aquela pessoa é oprimida, ali ela tem um pecado oculto. Se você conversar com ela um pouco, se você fizer um mapeamento ali com ela rapidinho, você vai perceber que ela tem ali uma ferida na alma, ou ela foi maltratada, ou ela é órfã de pai, de mãe, foi rejeitada na infância, foi abusada, ela tem ali algum trauma. Ela o apanhou, foi espancada, marido, alguma coisa ela traz ali. Então, você já percebe quando uma pessoa tem um pecado oculto, quando ela passa por essas coisas. Você que conhece, você já percebe, você já vai conversar, na conversa você já encontra onde é, né? Porque quando a gente começa a fazer o mapa mental, ou seja, o mapa espiritual, né? A gente já sabe o que é a situação. Você já encontra onde é que aquela pessoa está aprisionada ali. E você vai ajudar ela a sair do cativeiro. Porque ela está em um cativeiro. Ela está com feridas abertas e ela se afasta da presença de Deus, porque ela não sabe sair. Tem pessoas que têm isso hoje, muitas pessoas estão dentro da igreja e elas estão com falta de perdão, pecados ocultos, as feridas, as mágoas, elas querem sair, mas elas não sabem como sair. Então, por isso, há uma necessidade de você buscar o conhecimento. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça do conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, além dela ser o alicerce para a nossa vida, ela também, a palavra de Deus, ela nos direciona para tudo. Tudo existe aqui dentro da palavra de Deus, uma receita para o seu problema, uma solução para o seu problema. Outra coisa que também afasta a gente da presença de Deus. A rebeldia é comparada à feitiçaria. 1 Samuel, abri a tua Bíblia, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 23. E eu vou ler aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui está falando do rei Saul. O rei Saul, eu falei até na outra aula, na aula anterior, que ele foi um homem muito usado por Deus, espiritual. E ele se rebelou contra Deus. Ele não quis pedir perdão, ele deu uma desculpa para Deus. Então, nessa atitude que ele não pediu perdão, ele errou, mas ele não pediu perdão. Quando ele foi confrontado pelo seu erro, ele não pediu perdão, ele deu uma desculpa. Aí o que foi que aconteceu com ele? Entrou dentro dele um espírito que começou a dominar ele. Ele foi rebelde. A Bíblia diz que a rebeldia é comparada à feitiçaria. E ele deu uma legalidade para que o espírito da loucura entrasse nele. Logo em seguida, o espírito da morte acompanhou ele. E ele se suicidou. No final da sua vida, ele se suicidou. Por quê? Porque o espírito da morte veio junto, né? Abriu uma legalidade ante o espírito da morte. Por isso que não é bom a gente desobedecer a Deus e a gente sempre conhecer em nós o que está errado e trazer o arrependimento. Tudo que está errado na nossa vida, Deus nos aceitou com todos os erros, ele nos escolheu quando ninguém dava nada pela nossa vida. Ele sabe tudo da nossa vida, onde a gente vai cansar, onde a gente vai parar, onde a gente vai reclamar. Ele sabe tudo. Mas nós precisamos pedir perdão. Na hora que a gente errou, caiu, tropeçou, fraquejou, a gente pediu perdão, o Senhor nos perdoa na mesma hora. A obediência nos blinda do ataque do diabo. Tá dando para entender aí, tudinho? Ok, né? Faz assim, ó. Os demônios têm nome e funções.
Agora a gente vai ver os nomes dos demônios e as funções que eles têm, porque o mundo espiritual das trevas, a Bíblia já diz, que é organizado. Os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque eles são maus. Então, ali, enquanto eles começam um negócio ali, uma demanda, um feitiço, um trabalho, enquanto ele não destruir aquela pessoa, ele não sossega. Entendeu? Então, a prudência deles é ali. E enquanto eles estão em um trabalho, uma reunião ali, eles ficam todos organizados, porque lá não tem perdão, e lá também não tem misericórdia. Lá errou o castigo na hora. Não demora, não, é ligeiro. E vamos abrir a nossa Bíblia agora em Lucas 13. Lucas 13, versículo 10. Lucas 13. Versículo 10. E eu vou ler aqui. Do 10 ao 13. A mulher curada no sábado, né? E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, aqui esse espírito é um espírito de enfermidade que trazia um problema da coluna. A Bíblia não diz qual é esse espírito aqui, mas esse espírito que trabalha na enfermidade nessa área são os espíritos preto velho. Eles trabalham justamente nisso. O espírito preto velho ele já vem exatamente, quando ele incorpora, ele já vem inclinado. E eles trabalham para trazer enfermidade para a vida das pessoas. Não que os outros também não trabalhem para isso. As outras linhas não trabalham para isso. Trabalham, mas eles trabalham especificamente para isso, né? Para trazer enfermidade. Então, doenças, a maioria das doenças, elas são enviadas pelos preto velhos. Preto velhos, eles são responsáveis para trazer as doenças. Então, essa mulher aqui, a enfermidade dela era espiritual. Era um demônio, era um espírito maligno. Por isso que Jesus colocou a mão e repreendeu, o espírito saiu. Nem tudo na nossa vida é da carne, muitas coisas é espirituais. Muitos problemas, muitas enfermidades são espirituais. Por isso que primeiro você vai para o médico, tem algum problema que você já acha que não está normal, surgiu algum problema, você vai para o médico. Não deu nada, já pode saber que é espiritual. Uma das coisas, para você ter certeza, né? Para você dizer assim, não, eu não fui para o médico, mas eu já estou dizendo que é espiritual. Não, vá, faça os seus exames, não deu nada, já sabe que é espiritual. Você está sentindo, e pelo estudo que ele teve, ele vai te diagnosticar uma enfermidade. Tá travando, é? Pronto, ainda tá lento. Pronto, melhorou? Pronto. Então, o médico ele vai te diagnosticar uma enfermidade. Só que ele não sabe que muitos médicos já indicam você para procurar uma igreja, procurar uma religião. Tem médicos que não são de nenhuma religião, eles indicam, olha, vá buscar uma religião que não sei o que é isso, não. Toma remédio, o remédio não dá jeito, o remédio não funciona, é espiritual. Aí você vai buscar o que? Deus. É Deus que cura. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 9. Mateus 9. 32. 9, 32. Pronto. Mateus 9, 32. É o 32 e o 33 apenas. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio e falou mudo.
e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Aqui é outro espírito demoníaco. Jesus está só mostrando aqui como é que eles agem. Aqui ele era mudo. O espírito é mudo. Quando ele incorpora em alguém que fala, ele não fala. A pessoa ouve, mas ela não fala. Fica igual um mudo mesmo, só gesticulando. Ele é o espírito mudo. Então, quando você ora, você repreende, expulsa ele, a pessoa volta, aí já é a pessoa e ela volta a falar, porque ela não é muda, muda é só o espírito. Mexe. Pronto, o espírito imundo, né? O espírito mudo. E agora, Marcos 9. Abre a Bíblia em Marcos 9, para ver o que é que Jesus vai mostrar para nós. Marcos 9, 25. Do 25 ao 29. Marcos 9, vou ler aqui. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele clamando e agitando-se com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. 27. Mas Jesus, tomando-lhe pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos os expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Aqui, Deus está mostrando aqui, esse demônio aqui, ele era mudo e surdo. Aqui já é outra qualidade de demônio. Esse daqui já é mudo e surdo, ele é uma casta. Jesus está mostrando aqui para a gente todas as especialidades que tem na Bíblia aqui de demônio, como eles agem. Casta de demônio. Casta de demônio, vou explicar para você o que é uma casta de demônio. Os demônios, eles têm uma hierarquia. E as caixas de demônio, sai, eu não vou sair. Se você não tiver com uma vida de consagração, uma vida de jejum, ele não vai sair. Então, essa aqui é uma... Você lidar com ele, você precisa ter uma vida de jejum e oração. Jesus aqui explicou para os seus discípulos: vocês não puderam, porque você não estava de jejum, vocês não estavam fazendo jejum. Então, vai ter qualidade de demônio que ele vai dar trabalho, que vai ser caixa de demônio. Eles não são mais poderosos, mas eles são mais trabalhosos. E aqui Jesus fala da caixa de demônios, se referindo aos tipos de demônio malignos, níveis diferentes de resistência e atuação, como eles agem. Isso mostra que existem manifestações espirituais mais profundas e outras mais suaves, ligadas a opressões antigas, pecados contínuos, alianças espirituais e fortalezas na alma. Jesus ensina que algumas batalhas espirituais exigem vida de oração, jejum, santidade e autoridade espiritual madura. Jesus, ele já te deu a autoridade espiritual. Você já tem autoridade espiritual. Você só precisa se posicionar, ativar no mundo espiritual a tua autoridade, reconhecer quem é Deus, reconhecer a autoridade que ele lhe entregou e fechar as brechas que você tem na sua vida. Se você tem alguma brecha em aberto, alguma porta, alguma legalidade que você deu, é preciso ser fechado essas brechas para que você possa ter êxito. Pronto, esse demônio aqui é o mudo e o surdo. Os demônios, eles têm nomes e funções. E aqui, abre a tua Bíblia aí, Marcos 5. Vamos falar de legiões de demônios. Jesus está só mostrando aqui quais são as qualidades dele, como eles agem. Marcos 5. Marcos 5, 6 e 9. Versículos 6 e 9. 6 a 9. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou.
E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. Só até o 9. Aqui eu já li o 10, né? Só até aqui, para você entender. Jesus encontrou-se com esse demônio, e aqui era uma legião. Jesus perguntou o nome, Jesus não sabia o nome, sabia. Aqui Jesus quis mostrar para mim e para você que dentro de uma pessoa só pode existir uma legião. E o que é uma legião de demônios? Vou explicar para você aqui o que é uma legião de demônios. Legião são mais de 3.000 demônios. Pode entrar dentro de uma pessoa de 3 a 6.000 demônios. E é o tanto de uma legião, entendeu? Legião é o do homem gadareno, estava possuído. Uma legião representa milhares de soldados, espiritualmente falando. Isso revela uma grande quantidade de espíritos, de 3.000 a 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Jesus, ele não precisa perguntar o nome do demônio, porque ele já conhece. E nem você precisa saber o nome do demônio para você expulsar ele. Você precisa apenas conhecer o nome de Jesus Cristo, reconhecer a sua autoridade, e é pelo nome de Jesus que ele vai ser expulso. Se você não souber o nome do demônio, não se preocupe, não precisa saber o nome do demônio. Você só precisa saber o nome de Jesus Cristo. Só precisa conhecer esse nome que é acima de todos os nomes. Pronto. Ele só quis ensinar para mim e para você que existe a possibilidade de ter mais de 3 a 6.000 demônios dentro de uma vida. Esses demônios, eles operam trazendo tormento, o isolamento, a violência, destruição emocional e domínio sobre a mente do homem. Por isso que ele fica ali naquele cativeiro isolado. A região mostra como o inimigo trabalha em conjunto, aprisionando pessoas em cadeias espirituais profundas. Esse aqui você precisa estar bem, você precisa estar em jejum e santidade para expulsar também. Mas não se preocupe, que um demônio e uma legião dá o mesmo trabalho. Pelo nome de Jesus, ele sai. Quem sou? Quem é você? Sou legião, porque sou muito. Sai tu e todo mundo junto, em nome de Jesus. E sai todo mundo junto. Não precisa ter medo do diabo. Você precisa ter medo do pecado. Porque se você não tiver pecado, ele não pode te tocar. Tá certo? Vamos ver aqui sobre 1 João 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Terceiro. O que é que Jesus está falando conosco nessa palavra? Pronto. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqui Jesus está dizendo que maior quem está com você do que o que está lá fora no mundo. Então, você não precisa temer o diabo, você não precisa temer as trevas, que maior é o que está em você. Você só precisa se posicionar, fechar as brechas e tá tudo certo. E eu já quero falar aqui um pouco sobre retaliação. Retaliação é o que todo mundo fala, né? Retaliação. E aqui, esse versículo também que eu li agora de 1 João, é para explicar para você sobre retaliação. Quando você está na presença de Deus, quando você lê a palavra, quando você está em oração, quando você está alinhado com o céu, você não precisa temer retaliação. Por quê? Porque quando você tem certeza que Deus é na sua vida, que Deus ele é poderoso, ele é o criador do céu e da terra, e nele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas, você não precisa, se você tiver medo de retaliação, você está anulando a autoridade de Deus e o poder de Deus. Você está dizendo que Deus não é nada, porque você está com medo da retaliação do diabo. Quando você conhece tudo isso, o diabo lhe dá uma pancada, você tem que dar duas nele. Porque a Bíblia diz que para você tem que resistir, né? Tiago 4, 7.
Sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeitar a Deus, você pode ter certeza que ele vai fugir de você. E se ele se levantar contra você, é para cair. Então, retaliação, ela não existe. É uma palavra crentez, né? É o inglês, o português e o crentez. Então, retaliação é o crentez. Você só precisa estar posicionado. Ele vai te bater se tu enfrentar ele. Se tu não enfrentar ele, você vai apanhar do mesmo jeito. Então, é melhor ele dar uma em você, uma pancada em você, você dá 2, 3 nele, e ele fugir, do que ele só te bater e tu não fazer nada. Você tem autoridade porque o Senhor te entregou a autoridade. Não invalide a autoridade de Deus, entendeu? Então, a retaliação, ela não existe. Retaliação é uma coisa que fala por aí. Então, se você não fizer a vontade de Deus, você tem um chamado, Deus manda você fazer algo. Quando você não faz, aí você entra na desobediência, na rebeldia. Então, é muito melhor você ir com Deus na frente do que você deixar de fazer e entrar para a turma dos rebeldes. Porque a turma dos rebeldes, você já está abrindo brecha para o diabo te ter. Entendeu? Então, não tenha medo. Deus te chamou para uma obra, mantenha uma vida de santidade. É fácil? Não é. Mas cada dia você faz um pedaço. Você não quer orar? Orar, a gente não tem vontade. A gente não se acorda de manhã querendo orar. A gente sabe que tem que orar. Por quê? Porque a gente sabe que lá fora existe toda hora. Na nossa casa, você bota os pés no chão, você acorda, você abre os olhos, o diabo ele já está ali preparando cilada para a gente o dia todo. É para nossa família, é para nós, é para os nossos clientes, enfim, em tudo. Então, nós precisamos se posicionar para poder ter uma vida de santidade, para poder a gente enfrentar o mundo lá fora. Deus te chamou para ser um libertador. Você é um soldado de Cristo. Deus, ele confia mais em você, ele acredita mais em você do que você mesmo. Você olha e diz assim, meu Deus, eu não tenho coragem. Por que eu sou tão pequeno, Senhor? Mas ele te chamou, ele sabe da tua capacidade. Então, se ele te chamou, se ele te escolheu, é porque ele sabe que você pode. Você só precisa obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Pronto, e aqui o poder da libertação está em Cristo. Não existe libertação sem Cristo. Existe libertação sem Jesus Cristo e o Espírito Santo. E está com Jesus Cristo para libertador. A gente fala, é um instrumento que Deus vai usar. Por quê? Porque você está se preparando para libertar vidas direcionado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então, aí você vai ser um libertador. Já ouviu falar na escola de libertadores? Então, a escola de libertadores nada mais é do que pessoas capacitadas para poder direcionar a libertação, a batalha espiritual, através da palavra, baseado na palavra e com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único libertador. Então, para trabalhar com libertação, você não precisa conhecer o nome dos demônios, como eu já falei. Você só precisa conhecer o nome que está acima de todos os nomes. O nome do verbo da vida. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o seu nome. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Salvador. Você só precisa conhecer esse nome. Eita, chega até me arrepio agora. Você só precisa conhecer esse nome para você botar para fora, neutralizar toda a força das trevas, porque é Jesus, é o Senhor que vai contigo. As hierarquias demoníacas na batalha espiritual. Na Bíblia, o reino das trevas, aliás, o império das trevas, porque só existe um reino, que é o reino de Deus. O diabo, ele é príncipe, então ele tem o império, né? O império das trevas é apresentado como um sistema organizado de forças espirituais malignas que atuam para se opor à vontade de Deus, para resistir, para atrapalhar. Prender as vidas e influenciar pessoas, territórios e ambientes espiritualmente. As escrituras mostram diferentes níveis e formas de atuação demoníaca. Eu já falei de algumas aqui, né? A caixa de demônio, a legião, já falei. E agora, lá em Efésios 6:10, nós aprendemos também sobre os principados potestades. O que é principado? Principado, ele está mencionado em Efésios 6:12. São forças espirituais malignas de alta hierarquia.
associada à influência sobre regiões, sistemas culturais e culturas espirituais maiores. Eles operam promovendo a idolatria, a corrupção, a rebeldia contra Deus, a cegueira espiritual, porque quando você se rebela contra Deus, já é um sinal que você está cego espiritualmente. E fortalecido das trevas em territórios e sociedades. Eles ocupam posições de liderança e comando sobre outros espíritos malignos. Eles são príncipes. Eles mandam. Eles é quem planejam. Eles arquitetam as coisas. E quem é que executa? As potestades. Potestades está abaixo dos principados. Mais na frente a gente vai conhecer os 4 tronos que reinam nas trevas. Mas isso é mais lá na frente. Isso aqui é o início para a gente entender. Depois a gente vai se aprofundar sobre os demônios, né? Vai ser na aula de demonologia. Nós vamos estudar um pouco sobre isso, para você entender como o mundo espiritual age. Potestades. O que são as potestades? As potestades também aparecem em Efésios 6:12 e representam poderes malignos que atuam exercendo domínio espiritual e influência sobre as áreas da vida humana. Muitas vezes trabalham fortalecendo opressões emocional. Aqui, quando as pessoas elas estão oprimidas, né? Quando elas estão oprimidas, como eu falei, da pessoa que não perdoa, aí ela vem passar por um processo de opressão. Aqui, quem está oprimido, elas são as potestades. Esse é o serviço deles. Opressões espirituais, opressões emocionais, vícios, prisões mentais, medo, confusão, destruição familiar e escravidão espiritual, porque ele nos aprisiona. Então, nós passamos a ser escravos do mal, das trevas. São seres com poder delegado. Quem é que delega para eles? Os principados. Os principados é quem delega o serviço. Eles preparam tudo, eles arquitetam tudo, e eles entregam para eles só o serviço para eles executar. Eles são organizados, eles são focados, eles têm foco. Eles têm meta e têm foco. Que executam as ordens de níveis superiores, eles atuam como estratégia e foco. Eles são mais focados do que nós. A gente começa um negócio, não termina. Mas eles não. Eles vão até terminar. Os dominadores das trevas. Ainda em Efésios 6:12, a Bíblia fala sobre dominadores deste mundo tenebroso. Essas forças atuam disseminando o pecado, a violência, a perversão, a mentira e afastamento de Deus. Porque trazendo isso, lógico que a gente vai se afastar da presença de Deus. Trabalha para manter pessoas espiritualmente cegas, afastadas da verdade do evangelho. Então, eles nos cegam. Quando a gente peca, né, a gente já é ali um sinal quando a gente está rebelado contra os nossos líderes, contra os nossos pais, contra o nosso patrão, em qualquer lugar que a gente se rebela, ali já está mostrando que a gente está cego espiritualmente. A gente não está mais tendo discernimento espiritual, a gente está fora da presença de Deus. Como eles operam? As forças malignas operam através de brechas espirituais abertas pelo pecado. Nós já sabemos o que é brecha, né? Desobediências, práticas ocultas, mágoas, vícios, rebeldia, traumas, afastamento de Deus. O maligno trabalha por meio de tentação. Ele não vai fazer você pecar, ele não vai te obrigar a pecar, mas ele vai te sugerir. Entendeu? Por isso, né, que as pessoas dizem que ele vai te oferecer pratos. Deus, ele vai te dar um banquete na presença dos teus adversários. Mas ele vai te dar um prato. Então, ele vai fazer você pecar. Ele vai te oferecer algo. A Bíblia diz que nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne. E o que é isso? O desejo da nossa carne. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe qual é o desejo da minha carne. Então, ele fica ali sondando. Se eu não for curada, quando ele chegar e tentar, eu vou cair. Por isso que a gente precisa ser curado. Cada um de nós, quando a gente passa por um processo de libertação, o processo é individual, de acordo com o seu histórico, né? Meu processo foi doloroso, regado de muitas lágrimas, de isolamento, porque eu precisei ficar em isolamento. Eu fui mantido em cativeiro por 2 anos, não podia sair nem de dentro da minha casa,
E para me fazer tudo, eu precisava das minhas funcionárias, que eu trabalhava, eu tinha uma pastelaria. E para me comprar um absorvente, comprar um desodorante no horário do dia, porque elas chegavam 4 horas, eu tinha que esperar elas chegar, eu não podia sair. Para atender durante a noite, eu ia até a calçada, se preciso fosse, não tivesse ninguém para atender, mas eu não podia ir. Entendeu? Então, esse foi o meu processo, porque eu vim da feitiçaria, e quem vem quem passou pela espiritualidade das trevas, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todas as bandas, é uma carta marcada no inferno. Enquanto você aí, que nunca passou, se você nunca tiver passado, você recebe setas, né? Você recebe setas, uns dados inflamado maligno. Para nós que passamos, né, que somos carta marcada no inferno, é tiro, faca e bomba. É travada, a briga é travada, entendeu? Então, nós precisamos ser tratados. Se nós não for tratado, a gente não é liberto. Então, o tratamento de Deus é nós quem decidimos passar por ele. Se você quer se libertar de qualquer coisa, você precisa aceitar o tratamento. Muitas coisas que a gente passa é batalha espiritual. Mas muitas coisas que nós passamos é tratamento. Então, como eu vou ter o discernimento disso? Se é uma batalha espiritual que eu estou travando, ou se é um tratamento de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar a direção. Ele vai, se você estiver em oração, buscando a Deus, você vai ter esse discernimento. Se é uma batalha espiritual, ela ataca até, ela reflete, né? Porque a batalha é espiritual, mas ela reflete até no nosso organismo. Às vezes você vê no seu corpo, no nosso corpo, cansaço. Às vezes você aparece você uma mancha roxa, você acha que bateu em algum canto. Você sabe quando é batalha espiritual e quando é um tratamento de Deus. Então, o meu tratamento foi bem rigoroso. Mas eu glorifico a Deus, porque através da minha vida, eu fui tratada, não resisti ao tratamento, né? Eu posso até dizer para você que me ajudou no meu tratamento foi o demônio. Como assim? Quem já ajudou foi eles? Eles me ajudaram a libertar. Porque ele disse, se eu saísse lá fora, eles iam me pegar. E ele me matar, né? Conhecendo bem eles, aqueles que um dia eu servi, conhecendo bem eles, eu me mantive reta diante de Deus. Entendeu? Foi questão de sobrevivência mesmo. Então, eu aceitei o tratamento de Deus. Por quê? Porque através da minha vida, Deus ele precisa tratar em nós. Quando ele trata em nós, ele vai tratar através de nós outras vidas. Deus ele vai sempre enviar para você cuidar, para você pessoas que passaram por problemas que você passou. Problemas que veio do cativeiro que você passou, do cativeiro de onde Deus te tirou. Vai sempre ser enviado essas pessoas para você. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer a batalha espiritual, conhecer o que é uma libertação, é necessário para você ajudar uma pessoa a sair do cativeiro. Às vezes é na sua igreja, às vezes é na sua casa, é um familiar seu, é um filho, um parente, alguém que você está intercedendo por ela. Então, é necessário você saber para você poder ajudar. E você só pode ajudar se você for tratar. Porque quem é tratado, trata. Quem é curado, cura. Quem é ferido, fere. A pessoa que ela não é ferida, que ela é ferida, que ela não é tratada, as palavras dela são de faca. Né? As palavras dela vai ferir as pessoas que estão ali ouvindo. As palavras dela vão ser para matar. Porque a nossa boca, ela tem o poder de cura e de morte. Porque através do que sai da nossa boca, sai ou para levantar uma vida, para trazer vida para essa pessoa, ou para matar ela, tirar ela da presença de Deus. Então, nós precisamos conhecer a libertação, a palavra de Deus, justamente para isso. Tanto para nós, todo dia, para conhecer os ataques do diabo, como ele está agindo. Você conhecendo tudo isso, você já sabe tudo que você passa, você já sabe de onde vem, por que você está passando aquilo e como você agir. Não se preocupe que a batalha espiritual não vai acabar. Enquanto nós morarmos aqui na Terra, porque nós temos uma mansão celestial nos esperando, mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos sempre estar em batalha espiritual. A batalha, a guerra, ela não para.
Os demônios não dormem, eles não descansam, nós descansamos. Glória a Deus que nós temos, né, o Salmo 127, ele nos respalda, né? Que se o Senhor não guardar a nossa casa, e vão vigiar a sentinela, que quando a gente está dormindo, o Senhor está trabalhando a nosso favor. E também nós temos nossos anjos, né? Enquanto tem um anjo caído, guerreando contra você, tem 2 anjos de Deus trabalhando ao teu favor. Então a gente tem que ajudar os nossos anjos. Como assim? Orando. Enquanto nós estamos orando, ele está guerreando. Foi assim que aconteceu em Daniel, no capítulo 10. Enquanto Daniel orava, o anjo, ele foi guerrear. Ele estava orando para ele obter resposta. E Deus enviou o anjo. Né? Enquanto ele estava ali orando, o anjo dele foi guerrear. E ele não conseguiu chegar, né, de lá para cá, para trazer a resposta. E o que foi que aconteceu? Deus mandou Miguel, que é o chefe dos anjos, para poder enviar. Porque, olha, se a sua oração ela não chegou, se você não recebeu resposta ainda, não desista. Porque no mundo espiritual, na região espiritual, há uma batalha travada pela nossa vida. Enquanto nós estamos estudando aqui, há uma batalha pela nossa vida. Por isso é necessário a gente orar para começar. 6 horas da noite já estava orando aqui, por quem está presente, Deus sabe todas as coisas. E para Deus nos guardar, porque aqui nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Então, abre-se um portal. Mas o Senhor já está guardando a minha vida e a tua, porque antes de começar essa aula, não é fácil chegar até aqui. Tudo que você vai falar do mundo espiritual, você vai ensinar a palavra de Deus, há um levante. Mas louvado seja Deus, que a palavra de Deus e o poder de Deus e a autoridade que o Senhor nos entrega através do nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, é neutralizada toda a força das trevas. Então, amado, não tenha medo. Não tenha medo de você falar, não tenha medo de você fazer o que Deus te mandou. Cumprir o teu chamado. Até um certo tempo, eu não queria o chamado, né? Eu já tenho 18 anos na presença de Deus. Estudei. A minha libertação, como eu falei, foi um processo. Eu orava de madrugada, lia a palavra de madrugada. Eu não entendia nada da Bíblia. Mas eu lia. Por quê? Eu já vou dizendo para você. Se você não entender nada, leia mesmo assim. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito. Nós podemos não entender nada hoje, mas o teu espírito ele está sendo fortalecido pela palavra de Deus. E você vai conseguir, cada dia, estar na presença de Deus através do teu espírito estar fortalecido. A carne é fraca, mas o nosso espírito ele tem que estar fortalecido. Nós não podemos ficar, porque a carne é fraca. Não, a carne é fraca, nós sabemos que a carne é fraca. Mas o nosso espírito tem que estar fortalecido, por isso nós temos que ler a palavra. Se você não sabe ler a palavra, por onde começar, não leu a Bíblia, assim, comece pelos Salmos. Os Salmos é muito bom. Os Salmos, ele é louvor, né? Louvar, o louvor é oração, né? Como é que se diz? O louvor, ele é cantar, a oração cantada. É os Salmos. Todo dia eu li os Salmos, todo dia até eu aprender. Eu comecei pelos Salmos. E depois eu fui lendo, Deus me encaminhou, depende do teu chamado, né? Para mim, Deus mandou eu ler o livro de Josué, porque o livro de Josué, ele está nos ensinando ali batalha espiritual. É uma batalha e ele não perdeu uma. Josué, se você ler o livro de Josué, se você já leu, você vai entender que Josué não teve retaliação, como um pouquinho, né? E ele não perdeu uma. Sempre ele estava ali na posição em obediência, sempre obedecendo a Deus. E tudo que ele ia conquistar, Deus ia na frente. E ele venceu todas com Cristo Jesus, com Deus. Então, não tenha medo de cumprir o seu chamado. Eu estou dizendo para você porque eu já tive muito medo. Eu não queria de jeito nenhum, eu rejeitei muito, mas Deus, ele teve uma conversa muito forte comigo e eu entendi que eu preciso passar o que eu vivi, o meu conhecimento, as minhas experiências, para as pessoas que ele vai enviar para mim. São as pessoas que ele vai enviar. São pessoas que ele quer, é do interesse dele libertar. E ele vai enviar para assistir esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo hoje no YouTube, saiba porque o Senhor enviou para você. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque ele quer, além de libertar você, ele quer trabalhar através da sua vida para libertar pessoas cativas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja dentro da sua igreja. Muitas pessoas dentro das igrejas estão cativos por falta de libertação.
Então, se esse vídeo chegou para você, assista, estude. Estude a palavra de Deus, porque só ela vai nos trazer a libertação e a vida em Cristo Jesus. Amém? E a nossa aula hoje fica por aqui. Esse é o nosso segundo capítulo. Então, vamos orar para encerrar. Vou deixar essa aula lá no grupo. Amanhã eu já coloco lá, se você quiser assistir. E você que não assistiu ainda, quiser assistir de novo, amém. Se você quiser participar do grupo, você que é do YouTube. Se você quiser participar do grupo, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Você vai clicar e você já vai entrar no nosso grupo de estudo. Toda segunda-feira, às 8 horas, às 20 horas, horário de Brasília, começa a nossa aula. Oportunidade para você se aprofundar no estudo de libertação, batalha espiritual e tirar suas dúvidas. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia, mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. Aleluia. Senhor, essa oportunidade, meu Deus, de nós crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui eu te agradeço, meu Deus, pelas vidas, Pai, que estão aqui, as que vão assistir esse vídeo, Senhor, abençoa, direciona. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma a vida deles, cada um nas Tuas mãos, que o Senhor possa direcionar, né? Que o Senhor possa dar o discernimento, que o Senhor possa abençoar, trazer o entendimento, a clareza da palavra de Deus e trazer a libertação. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Pai, Senhor. Pai, Senhor.